Petrini, agradece. Abre mão. Vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, agradeço a presença daqueles colegas que dão quórum à minha fala. Hoje pela manhã recebi aqui um vídeo de uma senhora solicitando o seguinte: me ajuda, olha a fila do CES. Mais de 200 pessoas na fila do CES. Nós tivemos ali a Rádio Solares, que foi lá fazer a cobertura daquelas pessoas na fila mais uma vez. Uma das promessas do governo municipal é acabar com a fila do CES. No entanto, colega Iago, quando que essa promessa vai ser concluída? Será que mexe com a esperança das pessoas? Um dia vamos acabar com a fila do CES. E vende essa esperança e nunca resolve. Eu tinha conversado com o então secretário, hoje não é mais secretário de saúde, levando algumas propostas de melhorias para aquele prédio lá, que está hoje. E o então secretário me disse o seguinte: Capitão Ramon, nós vamos alugar outra área. Não podemos fazer nenhuma melhoria aqui, nós vamos alugar outra área. Ano que vem, o CES vai mudar de local. Eu falei: secretário, tem certeza? Não, ano que vem vai trocar de local. Então, tudo bem. Vou aguardar ano que vem. Mas, enquanto isso, essa fila gigantesca lá no CES. Mais de 200 pessoas. E aqui o colega Bortola já tinha solicitado para colocar um toldo lá, né, colega Bortola? Tive essa informação que o senhor solicitou para colocar um toldo. No entanto, até hoje não foi colocado nada. Então, dia de chuva e Caxias quase não chove. Quase não chove aqui. As pessoas ficam lá expostas ao tempo. E outro ponto, vereador Iago já tinha solicitado um recuo na calçada. Ou ainda um balizamento de cones para os veículos que vêm fazer só o embarque e desembarque. Por quê? Não tem. Aí o Uber, que é uma senhora idosa, vai deixar uma senhora idosa. Como é que vai deixar ela na esquina lá de cima? Não tem como. Como é que uma senhorinha vai vir caminhando? Às vezes é cadeirante. Então há necessidade de ter um recuo exatamente em frente ao CES ou outro dispositivo que permita embarque e desembarque. Pois não, vereador Bortola? Vereador Ramon, um importante tema que o senhor traz. Estive semana passada visitando o CES, falei com a equipe, visitei todos os espaços do CES. E quanto ao toldo, vai contemplar uma pequena parte. Isso a própria equipe relatou, porque as filas, como são muito grandes, elas ultrapassam, na realidade, a parte da fachada do CES. Então, se a gente botar um toldo, vai até a esquina, passa a esquina, a fila do CES, né? E quanto ao recuo, que também eu já fiz indicação na legislatura passada e batalhei tanto pelo recuo, por causa de diversas situações que há essa necessidade, a explicação técnica da própria Secretaria de Trânsito é justamente que o passeio público ele vai ficar com um espaço tão pequeno ao ponto de, tecnicamente, não ser viável fazer isso pelo fluxo de pessoas que passam por ali pela frente, só para contribuir com o senhor. Mas, com certeza, eu acho que urge a essa extrema necessidade de, sim, se mudar o local do prédio do CES urgentemente, porque não comporta mais, infelizmente. Obrigado, vereador Bortola. Então, a gente tem que ter uma solução para aquele local. E o que eu escuto da Secretaria de Trânsito é sempre que não dá. Tudo é inviável, tudo não dá para fazer. Tanto espaço na cidade que tem recuo. As pessoas se adaptam. O que é melhor? Aí eu pergunto, é melhor eu deixar um cadeirante a 300 metros de distância ou deixar um Uber tomar uma multa todo dia ou fazer um recuo? A Secretaria de Trânsito, eu não sei quem é que faz esses estudos, mas é toda hora estudos e nada dá, nada é viável. Nós temos que mudar esse status quo, porque do jeito que está não dá para ficar. Aí a cidade não pode mudar, não pode evoluir, porque estudiosos disseram que não dá. Isso está meio estranho. Ou, melhor ainda, vereadora Daiane Mello, vou começar a passar minhas demandas para o meu colega Cláudio Libardi. Porque tudo que o Cláudio Libardi pede aqui, o vereador Cláudio, no outro dia a prefeitura atende. Inclusive, telefonam para ele. Inclusive, não, então, com toda a vênia, eu vou começar a utilizar o meu mais alto garbo na palavra intelectualidade
para que as minhas demandas comecem a ser atendidas. Porque o vereador Cláudio Libardi pede alguma coisa aqui, o prefeito liga para ele, o secretário liga para ele dizendo que vai atender. E por último, não menos importante, para concluir, senhor presidente, o assunto que o vereador Caleb trouxe aqui. As famílias ainda não receberam e olha o que aconteceu. A família tinha direito a 40 mil reais. Chegou na Caixa, ela pediu um empréstimo e a Caixa disse, não tem garantia. Mas é óbvio que não tem garantia se o cara perdeu a casa. Pra Vai concluir, garantir o quê? Vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Vereador Edson da